Pode tomar assento. Seja muito bem-vindo, boa noite a todos vocês. Hoje nós continuaremos o tema esferas. Quem aqui tem acompanhado esse tema até aqui? Todo ele? Glória a Deus. Enfim, está sendo incrível. E principalmente incrível a partir do entendimento e da revelação, da compreensão que o plano de Deus é muito maior que a igreja. A igreja é um meio para o cumprimento do plano de Deus, mas ela não é o plano de Deus. Amém? Qual que é o plano de Deus? O plano de Deus é que o reino dele esteja entre os homens. O plano de Deus é que o governo dele, o reinado dele, esteja entre os homens. Foi por isso que Deus criou os céus e a terra. Foi por isso que Ele nos criou. Foi por esse motivo que Jesus veio, morreu em uma cruz, ressuscitou, para que o reino dele fosse estabelecido no nosso meio. A igreja tem prazo de validade, mas o reino é eterno. O reino de Deus é eterno. E o reino de Deus, ele é implantado a partir da igreja. Por quê? Porque a igreja é o ambiente estabelecido e criado por Deus, por Jesus, instituída por Jesus. Não foi nenhum papa, não foi nenhum padre, não foi nenhum pastor que decidiu criar a igreja. Foi Jesus. Ele estava em Cesareia de Filipe e teve uma brilhante ideia e disse: eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus estava dizendo: olha, eu vou estabelecer a minha igreja, e na minha igreja nós vamos formar homens e mulheres que amam a Deus mais do que tudo, que vivam os princípios e valores do céu, e quando eles viverem isso, nada nem ninguém será capaz de deter o meu reinado na terra. Era isso que ele estava falando. Por esse motivo, igreja, do termo grego, eclésia, significa literalmente, traduzida para o português, os chamados de dentro para fora. Jesus te chamou para fora. E por esse motivo que é muito importante que nós entendamos que o chamado de Deus para fora diz respeito à compreensão que o reino de Deus começa na igreja, mas não termina na igreja. O reino de Deus começa na igreja, mas não termina na igreja. O reino de Deus termina, a barreira do reino de Deus é todas as esferas de influência da sociedade. Por esse motivo, você como um bom cristão, um bom discípulo de Jesus, precisa compreender que a tua vida como cristão, como discípulo, como alguém que ama Jesus, só começa na igreja, mas não termina nela. Não te faz um cristão ser alguém que frequenta a igreja. Você se torna de fato um cristão quando você leva o reino de Deus para fora da igreja, a partir da igreja, onde você está. Amém? Por esse motivo, eu não vou falar, introduzir, enfim, como eu fiz nos outros dias, para a gente não perder tempo, mas por esse motivo, nós como povo de Deus, precisamos compreender que faz parte da vontade de Deus que nós ocupemos as estruturas de poder estabelecidas no mundo. E uma dessas estruturas de poder estabelecidas no mundo se chama economia. Economia é uma estrutura, uma esfera, um monte, uma mentalidade de domínio sobre o mundo. E como a Bíblia mesmo diz, o mundo jaz do maligno. Portanto, a economia, a movimentação de dinheiro, a movimentação de recursos, ela tem sido gerida e ela tem sido dirigida pelo próprio Satanás, por principados e potestades. E você vai perceber isso nessa noite mais do que nunca. O tema dessa noite, o tema dessa pregação, se você gosta de anotar, você pode anotar, não é Deus que quer te fazer pobre, é o diabo. Amém? Olha aí para quem está ao teu lado, diga para essa pessoa isso. Não é Deus que quer te fazer pobre, é o diabo. Entenda uma coisa. A pobreza é uma das resultantes do pecado. Resultado do pecado original de Adão e Eva e que foi transferido a nós. Portanto, pobreza não era plano de Deus. Escassez de recurso nunca foi plano de Deus. Para defender esse argumento básico na Bíblia,
Eu quero citar só 2 versículos, Jeremias capítulo 29, versículo 11, quando Jeremias diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Para você. Quais são os planos? Planos de te fazer prosperar e não lhes causar dano algum. Sabe qual é o plano de Deus para você? Que você prospere. E prosperidade não é só dinheiro, mas também é dinheiro. Deus quer que você prospere na sua vida financeira. Segundo versículo que eu quero ler e mencionar, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Quando o apóstolo Paulo diz: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O apóstolo Paulo aqui, nesse texto de Coríntios, está dizendo de maneira muito clara que é a vontade de Deus que nós sejamos enriquecidos de todas as formas. Portanto, Deus não quer te fazer pobre. Amém? Está comigo? Deus não quer te fazer pobre, o diabo quer. E sabe de uma coisa? O diabo querendo nos fazer pobre, ele quer nos fazer pobre por um motivo muito simples. Qual motivo? Uma vez que nós, como povo de Deus, não temos recursos, nós nos tornamos escravos daqueles que têm recursos. Simples. Uma vez que nós não temos, por exemplo, dinheiro para patrocinar uma mídia televisiva que contemple os princípios do reino de Deus, aqueles que não têm nada a ver com o reino de Deus têm dinheiro e bancam mídias televisivas que deturpem e destroem conceitos e princípios tão fundamentais da vida do ser humano. Se o povo de Deus não tem recurso, por exemplo, para patrocinar a arte, a cultura, aqueles que não têm nada a ver com o reino de Deus têm esses recursos, e eles patrocinam de maneira voraz e de maneira generosa essas questões para que seja implantado em mim e em você uma cultura que não tem nada a ver com o reino de Deus. Você está percebendo? Uma vez que nós não temos recursos, sabe o que vai acontecer? O recurso vai sobrar na mão daqueles que não temem a Deus e que não dão glória a Deus. Aí, por exemplo, vai chegar um político que vai criar um plano de governo, um plano político para, de alguma forma, dar assistência e ajuda aos menos favorecidos. E quando isso acontecer, esse político vai bater no peito e vai dizer: glória a mim, porque eu sou o melhor de todos. Está entendendo? Agora, se o povo de Deus, eu não estou falando crentelho, falando povo de Deus. Se o povo de Deus tiver recurso e, por exemplo, acabar com a fome no Nordeste brasileiro, nós vamos chegar diante do povo brasileiro e vamos dizer: glória a Deus, porque foi Ele que fez isso através de nós. Você está entendendo? Portanto, o recurso, ele é imprescindível para que todas as outras esferas da sociedade, esferas de influência, sejam atingidas pelo reino de Deus. Um exemplo: educação. Nós estamos sob sérias ameaças educacionais no Brasil. Talvez, pai, você não acompanhe a educação do seu filho na escola. Mas eu quero dizer para você que você deveria se preocupar, e muito. Por quê? Porque de fato existe uma malignidade impregnada nas escolas brasileiras. E a grande questão que surge é: se o povo de Deus tivesse recurso para fazer escolas, e não apenas fazer escolas, vamos supor, vamos sonhar um pouco, não custa nada sonhar, né? Quer dizer, custa realizar, mas sonhar não. Vamos sonhar um pouco, vamos supor que nós, como povo de Deus, temos dinheiro pra caramba, e a gente unanimemente decide: vamos fazer uma escola gratuita para dar assistência aos pobres da cidade, aos menos favorecidos, e as pessoas que têm condições vão pagar também um valor, enfim, adequado à condição dela, para que elas possam ter uma educação com valores e princípios do reino de Deus. Não seria muito legal? Seria fantástico. Mas por que isso não acontece? Porque o recurso não está sob o domínio, sob o governo do povo de Deus. Sendo assim, nós precisamos compreender que faz parte do plano de Deus para os últimos dias,
que eu e você, como povo dele, representante nessa terra, enriqueçamos. Mas não enriqueçamos para que você apenas ande de carro luxuoso. Enriqueçamos para que eu e você possamos de alguma forma usar o recurso para patrocinar o reino de Deus nessa terra. Que é a igreja também, mas não é apenas a igreja. É a fome, é a sede que precisa ser saneada, é as várias políticas públicas que precisam ser feitas, é tantos parques na cidade que precisam existir, é a educação, é a mídia, é a cultura, é tantas coisas que o reino de Deus deveria ser mantenedor, mas não é, e acaba sendo escravo de principados e potestades. Deus, nos últimos dias, quer dar ao povo dele recursos, para que tendo esses recursos, nós patrocinemos coisas que dizem respeito ao reino de Deus. Para você achar, não pensar que isso é uma mera ideia da minha mente, vou ler também 2 versículos, você não precisa abrir, você pode anotar depois, ler em casa para conferir se não estou inventando, ok? Um texto é Ageu capítulo 2, versículo 6, quando Deus diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações. Repete comigo, todas as nações. Algumas nações? Não, todas. Todas as nações. As quais trarão para cá os seus tesouros. E eu encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor. Você está vendo a profecia de Ageu? Ageu está dizendo a respeito de um tempo onde Deus fará tremer os céus e a terra, e todas as nações da terra trarão recursos para o monte do Senhor. Um outro texto profético acerca dos últimos dias é Isaías capítulo 61, versículo 6, quando a palavra diz: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do orgulho que era delas, vocês se orgulharão. Uau! O que Deus está dizendo sobre os últimos dias? O que Deus está dizendo sobre os últimos dias é que o povo dele ocupará a influência sobre o monte da economia. E ocupando a influência sobre o monte da economia, o povo de Deus será recurso para promover, patrocinar e fazer com que o reino de Deus aconteça em todas as outras esferas da sociedade. Isso é glorioso, não é? Isso é incrível. Dá uma salva de palmas a Jesus por isso. Portanto, olhando para isso, nós precisamos perceber esse movimento espiritual que Deus quer gerar e produzir nos nossos tempos. Existe algo que me chama a atenção. Existe um diretor de cinema chamado Mark Brunert. Esse foi o cara que criou aquela série O Aprendiz. Alguém assistiu aí O Aprendiz? Enfim, ele foi o diretor da série original. Esse cara é um cristão, não sei se você sabe, um homem temente a Deus demais. Eu participei, enfim, inclusive de uma palestra uma vez com ele. E aí ele estava dizendo que a certo momento ele fez O Aprendiz. O Aprendiz foi uma série super renomada, que ganhou muitos prêmios e muito recurso, assim por diante. E ele, como homem temente a Deus, teve um plano na mente dele. Sabe qual foi o plano na mente dele? Eu vou fazer uma série que vai esboçar a Bíblia de maneira cinematográfica, que todos ficarão admirados, assistirão e olharão para aquela série e glorificarão a Deus. O nome da série é The Bible. Assistiu? Aqui no Brasil foi comprada pela Record, a Bíblia. E, enfim, essa série se transformou em um filme, se transformou também em um compêndio dela, que foi a história de Jesus. Enfim, esse homem, ele entendeu esse chamado de Deus. Eu preciso fazer uma série que expresse a Bíblia de maneira bela e não da maneira tosca, como normalmente os crentes são acostumados a enxergar os filmes cristãos, assim por diante. E aí então ele saiu na missão de captar recurso para poder produzir e fazer essa série rodar. Para surpresa dele, ele bateu na porta de vários patrocinadores de cinema, e batendo na porta deles, todos eles balançaram a cabeça
e deram uma grande negativa, dizendo: nós não investimos em coisas como essas, porque coisas como essas não geram retorno. E aquele cara creu que Deus estava chamando ele para isso. E ele não desistiu. É muito legal o depoimento e testemunho dele, porque ele diz a respeito das lutas interiores que ele teve com Deus, e de lutar com Deus, dizendo: Senhor, é o chamado que você me deu, por que você não está me dando recurso? E por fim, depois de algum tempo, ele conseguiu recurso para produzir essa série, produziu ela, e para surpresa de todos aqueles que não quiseram investir na série, essa foi a série em 2015 mais premiada e mais assistida no mundo. Dá uma salva de palmas a Jesus por isso. Agora, o que eu quero que você perceba: existia um plano, mas não existia recurso para aquele plano. E se nós formos parar para ouvir chamados, planos, projetos que Deus deu ao povo deles, nós perderíamos aqui a madrugada inteira ouvindo planos, projetos e sonhos. Mas para grande parte deles o que falta? Recurso. Mas o que é impressionante é que o recurso que falta para certos planos e projetos do reino de Deus não faltam para projetos e planos malignos. Recursos que são escassos. Por exemplo, nós como igreja temos muita vontade, isso não é uma vontade de hoje, é uma vontade antiga, de ter um centro de reabilitação, mas simplesmente não temos dinheiro. Não temos dinheiro. E esse recurso que falta para fazer centro de reabilitação não falta, por exemplo, para fazer festa rave, que vai inclusive gerar os drogados que nós queríamos internar no centro de reabilitação. Nós como igreja, por exemplo, temos muita vontade, e entendemos de Deus que Ele nos chamou para isso, de algum dia termos algum plano, alguma coisa que envolva a educação, uma escola, algo do tipo. E é um sonho nosso como igreja. Mas falta dinheiro. Mas o que é impressionante é que para muitas outras coisas malignas e perversas não falta dinheiro. O que eu quero que você perceba é que existe um movimento espiritual que precisa acontecer. E o que é esse movimento espiritual? Transferência de recurso. O recurso que está na mão de pessoas que não tem nada a ver com Deus precisam ser transferidas para as mãos de pessoas que são tementes a Deus. De maneira assombrosa, alguém aqui da Onda fez uma pesquisa acerca dos 10 homens mais ricos do mundo, e me enviaram, e eu fiquei chocado e assustado. Na verdade, eu já esperava isso, mas os 10 mais ricos do mundo, se eu não me engano, é um que se diz cristão, mas não praticante. Todos os outros são agnósticos, ateus, judeus, não praticantes e assim por diante. Ou seja, a riqueza do mundo, o dinheiro do mundo, está nas mãos de pessoas que não têm nada a ver com Deus. Que não tem nada a ver com Deus. Agora, em contrapartida, sabe o que é assustador? Que se tratando de cristianismo no mundo, hoje nós somos cerca de 4 bilhões de cristãos. Em outras palavras, mesmo nós sendo maioria, nós não temos o recurso que a minoria tem. E não temos o recurso que a minoria tem para promover o que a minoria daqueles que não creem em Deus estão promovendo. E nós estamos sendo atacados por isso. E qual é o motivo disso? Sabe qual é o motivo disso? A nossa mente. Como cristãos, nós precisamos de uma metanoia. Precisamos de mudança de mente. Você precisa mudar a sua mentalidade, o seu mindset. Você precisa mudar a sua forma de pensar. Sabe por quê? Porque infelizmente foi estabelecido dentro da igreja uma mentalidade que, por exemplo, empresários que abandonam sua empresa para serem pastores são virtuosos. Isso é errado. Ou que alguém do mundo dos negócios é menos santo do que alguém que toca no louvor. Ou que o pobre é mais virtuoso do que o rico. E isso foi estabelecido na nossa mente sem a gente perceber. E aí então, dentro da igreja, existe uma grande dificuldade que é falar sobre dinheiro.
sobre dinheiro que diz respeito à igreja, mas sobre dinheiro que diz respeito a você também. Eu estava vendo uma entrevista do Danilo Gentili com o pastor Silas Malafaia, enfim, no The Noite, no coisa dele lá. E aí o Danilo Gentili estava falando com o Silas Malafaia a respeito do dinheiro na igreja, e falou, mas é porque vocês foram rotulados como pessoas que só querem saber de dinheiro, só pedem dinheiro, isso aqui e tal, enfim. Aí o Silas Malafaia pegou e falou, olha, na minha igreja, os cultos são 2 horas, normalmente de culto. Das 2 horas de culto que nós temos na nossa igreja, nós falamos 20 minutos de dinheiro. Em outras palavras, nós falamos 10% da nossa programação sobre dinheiro. Em outras palavras, nós não falamos muito sobre dinheiro. Agora, talvez um argumento que Silas Malafaia não usou e eu usaria, sabe qual é? Diferentemente de qualquer outro lugar no mundo, você pode entrar por essas portas, sem dar R$1, sem ser cobrado para estar aqui dentro, e ainda assim usufruir de tudo aquilo que nós fazemos aqui. Mas por que existe esse estigma? Esse estigma existe, e com toda clareza eu digo isso, esse estigma existe porque Satanás quis que ele existisse. Eu não sei se você tem caminhada de igreja, eu tenho. Não só caminhada de igreja de anos, caminhada de igreja também de caminhar. Conheço muita igreja, conheço muito pastor. E deixa eu dizer algo para você. É bem verdade que possa existir, eu particularmente não conheço, possa existir pastores, igrejas motivadas de maneira errônea. Eu particularmente nunca estive em uma em que eu percebi isso claramente. Pode existir. Mas das milhares de igrejas que eu já estive pregando, participando, ouvindo e assim por diante, eu não consegui reparar isso de forma alguma. Pelo contrário, o que eu reparei em todos os ambientes, em todos os lugares aonde eu estou, é um preconceito para falar sobre dinheiro, preconceito que ninguém tem. E isso é bizarro. Isso é bizarro. Quer ver algumas coisas? Por exemplo, vamos pensar o seguinte: você chega com uma Ferrari na sua empresa, ok? Você se virou a CEO da empresa para lá. Está ganhando muita grana, comprou uma Ferrari. E você chega de Ferrari na tua empresa. Todo mundo vai olhar para você e vai dizer o quê? Nossa, que cara bem sucedido. Que cara incrível, o que ele fez? Quero estar na posição dele também. É ou não é? Agora vamos supor que eu chegue de Ferrari aqui na igreja. O que você diria? Não precisa nem perguntar para o teu vizinho. O que você diria? Eu sei o que você diria. Você diria, pastor está roubando da igreja. Mas da onde que veio essa mentalidade de que lá fora dinheiro não tem problema, agora aqui dentro tem problema? Essa mentalidade foi estabelecida justamente por Satanás. Sabe para quê? Para nós nos reunirmos num prédio como esse que não tem ar-condicionado. Isso ser uma pedra de tropeço para visitante estar chegando e ser de calor. Para nós não termos dinheiro, por exemplo, para fazer um kinder que seja cinematográfico. Para que as crianças não se encantem com a igreja, mas a lembrança da igreja delas seja a tiazinha chata lá que ficava incomodando. Está entendendo o que eu estou dizendo? Acerca disso, você precisa entender que existe um movimento espiritual que precisa acontecer. E qual é esse movimento espiritual que precisa acontecer? Você, e isso obviamente que não é um chamado para todos, talvez todos queiram ter esse chamado, mas não é. Mas talvez você tenha sido chamado por Deus para enriquecer. Talvez Deus não está te chamando para ser um apacentador na igreja, um pastor, um músico, algo do tipo, mas Ele está te chamando para enriquecer. Pastor, enriquecer para dar dinheiro para a igreja? Também, é óbvio. Mas não apenas enriquecer para dar dinheiro para a igreja, enriquecer para dar trabalho, enriquecer para ser um empresário bem-sucedido, de sucesso, de influência, enriquecer para ter voz na sociedade, enriquecer para ter a sua empresa, e lá na sua empresa você dizer, a gente vai orar todo dia, porque você é empresário, filho. Se eu fosse empregado eu orava.
Olha um dado que eu li esses dias e que me assustou. Deixa eu ler o trecho do livro. Esse aqui é um trecho do livro Uma Vida Abençoada, que inclusive eu sugiro que você leia. Em 1998, o corpo de Cristo em todo o mundo ganhou o equivalente a uma estimativa de 15,2 trilhões de dólares. A estimativa em 1998 foi que os membros do corpo de Cristo, aquelas pessoas que participam do reino de Deus, ganharam 15,2 trilhões de dólares. O valor total dado a todas as causas relacionadas ao ministério, ao reino de Deus, inclusive igrejas, missões e assim por diante, foi de 270 bilhões de dólares. Em 1998, houve uma arrecadação nas igrejas espalhadas pelo mundo de 270 bilhões de dólares. Não só igreja, agências missionárias, missionários itinerantes, evangelistas e assim por diante. Agora olha o que é chocante. Se você fizer as contas, verá que isso representa apenas 1,8% de tudo aquilo que foi arrecadado. Você sabe, e aqui eu não tenho tempo para mergulhar nisso, enfim, se você tiver dúvidas a respeito disso, compra a apostila de discipulado ou faça discipulado para aprender acerca disso. Mas você sabe que o padrão estabelecido por Deus de contribuição é o dízimo. Ou seja, 10% daquilo que você recebe. No Novo Testamento, Deus inaugura um novo tempo. Um tempo onde o dízimo é como se fosse o fundamento, a base da contribuição da generosidade. No Novo Testamento, Jesus inaugura o tempo das ofertas, algo que diz respeito ao coração. O quanto você é apaixonado, o quanto você acredita nas coisas de Deus. Agora, sabe o que é chocante? O reino de Deus deveria funcionar no mundo com 10% daquilo que todos os santos da terra recebem, ok? Com quanto ele funciona? 1,8%. Em outras palavras, com quanto essa igreja funciona? Com 1,8% daquilo que deveria ser 10%. Em outras palavras, a igreja, o reino de Deus no mundo, funciona com 1/7 do seu potencial. Só fazer conta. Agora sabe o que é mais chocante? Talvez você vai pensar, mas isso é porque é uma média, porque tem país muito pobre no mundo, países africanos, enfim, irmãos que estão na Ásia, gente muito pobre que não tem recurso e não tem como ofertar e dar dinheiro. Agora sabe o que é gritante? A Bíblia não estava errada quando falou a respeito da oferta da viúva pobre. Nos Estados Unidos da América, um dos países mais ricos e prósperos do mundo, sabe qual é a média de contribuição do cristão nos Estados Unidos? 1,7%. Ou seja, prosperidade, riqueza, não é sinônimo de generosidade. E aí o que acontece na prática? O que acontece na prática é que as coisas pró-reino de Deus são sempre inferiores, menores, são sempre deixadas de canto. Vamos combinar aqui, gente? Vamos concordar entre nós? Graças a Deus tem saído nos filmes cristãos melhor. Mas filme cristão é ruim. É ruim por quê? É ruim para se fazer filme bom, você precisa pagar dinheiro. Música cristã tem saído umas melhorzinhas. Mas vamos concordar aqui que culturalmente, produtivamente, ela está muito aquém do padrão musical do mundo. Por quê? Porque falta recurso. E aqui eu poderia falar N coisas. Mas o que acontece? A nossa mentalidade nos leva para essa posição. Como assim? Quer ver? Um exemplo. Muitos irmãos ficaram escandalizados quando descobriram, anos atrás, lembra do Thales Roberto? Quem lembra do Thales Roberto? Enfim, foi publicado que o cachê do show dele era de 50 mil reais. E muita gente falou, nossa, que absurdo, cobrando para pregar o evangelho.
Thales Roberto, eu não sei se você sabe, mas ele arrastava mais público e conseguia ajuntar mais pessoas do que cantores como, por exemplo, o Zé Neto. Sabe quanto é o cachê do Zé Neto hoje? R$400 mil. Sabe quanto é o cachê do Roberto Carlos? R$1 milhão. Ele já chegou a cobrar cachê em show de virada de R$6 milhões. Sabe quanto é o cachê da Anitta? R$500 mil. E esses dias alguém ficou escandalizado, publicou na internet, caluniando e falando e etc, tal, assim por diante, que a Gabriela Rocha estava cobrando um cachê de R$12 mil. Com todo respeito, os crentes foram enganados pelo diabo e se tornaram burros. Por quê? Porque a grande verdade é que o dinheiro está indo para o bolso de quem? Do Roberto Carlos. Eu não sei se você gosta do Roberto Carlos. Se você gosta, tudo bem, não tem problema não. Mas vamos combinar aqui como cristãos agora. O que o Roberto Carlos tem a ver com o reino de Deus? O que a Anitta tem a ver com o reino de Deus? Você está entendendo onde eu quero chegar e o que eu quero te mostrar claramente? Se não parasse por aí, eu já fui, não sei se você sabe disso, mas eu já fui convidado para ser palestrante motivacional. E ofereceram para mim, enfim, alguns testes, tal, assim por diante. E um dos testes que ofereceram era para que eu ganhasse R$10 mil por palestra. E quando isso aconteceu, eu entendi que meu chamado é ser pastor. Eu não sou palestrante, sou pastor. Enfim, ganhando R$10 mil por palestra, poderia fazer umas 20 por mês e ganhava quanto? 20 vezes 10 é quanto? R$200 mil. Tá bom o salário, não tá? Eu saio para pregar Brasil afora, mundo afora, e as pessoas que dão oferta, dão livremente. Agora, deixa eu dizer algo para você, eu nunca ganhei uma oferta de R$10 mil. Nunca. Porém, entretanto, todavia, toda quarta-feira eu estou aqui pregando uma palestra motivacional para você. E isso é bom, é demais, é incrível. Mas o que eu quero que você compreenda, que não é questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro, a questão é, aonde está o recurso do mundo? O recurso do mundo está na conta de quem não tem nada a ver com o reino de Deus. E muitas vezes promovido por nós. Sabe por quê? Porque talvez você nunca deu teu dízimo. Mas mesmo sendo um cristão, você paga R$200 para ir no show da Anitta. Talvez você nunca deu seu dízimo, mas pagou R$300 para ir assistir um jogo da Copa do Mundo. Talvez você nunca deu uma oferta na igreja, mas pagou R$300 para ir no Planeta Atlântida, R$1.000 para ir no Rock in Rio. Ah, pastor, você está dizendo que não pode ir para o Rock in Rio? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos atentar para aquilo que está acontecendo no mundo e sermos mais sagazes em perceber que Deus quer levantar um povo generoso e comprometido com o seu reino. Amém? Acerca disso, rapidamente, eu quero falar alguns mitos sobre dinheiro dentro da igreja. Primeiro mito: ser rico é pecado. Não. Ser avarento é pecado. Ser avarento é pecado. A Bíblia nunca condenou um rico. A Bíblia sempre condenou o avarento. Deus não condenou o dinheiro, Ele condenou o amor ao dinheiro. Você entende a diferença? Segundo mito: ser pobre é uma virtude. Não é uma virtude. Pô, você está dizendo que pobre está sob maldição? Estou dizendo que pobre está sob maldição do pecado da humanidade. Ele por si só, por ser pobre, não está em maldição. Ele sofre as consequências da maldição que existe sobre a humanidade. Mas ser pobre não é uma virtude. Nós devemos assistir, cuidar dos pobres,
promovê-los para que eles prosperem. Mas ser pobre não é uma virtude, ser generoso é uma virtude. Ter dinheiro para dar é uma virtude. Sabe lá no teu GP? Quem é que participa de grupo pequeno? Chegar e dizer, hoje eu pago a pizza. Isso é uma virtude. Entendeu? Não é você chegar e falar, não tem dinheiro nada. Um ano indo no GP, nunca deu R$1 pro racha da pizza. Isso não é uma virtude. Terceiro mito. Trabalho é um castigo. Não. Trabalho é uma dádiva. Trabalho é um favor de Deus. Quarto mito. Deus não quer que tenhamos dinheiro. A grande verdade é que o diabo não quer que nós tenhamos dinheiro. O diabo não quer que você tenha dinheiro. Por que o diabo não quer que você tenha dinheiro? Por alguns motivos. Por exemplo, vamos pensar num exemplo bem básico. Se você tivesse mais dinheiro, quantos aqui, pais de família, mulheres, enfim, gostariam de ter uma diarista trabalhando na sua casa, limpando a casa e assim por diante? Quantos aqui gostariam de ter? Levanta sua mão. Uau. Vamos supor que você tem dinheiro para pagar uma diarista. E você paga essa diarista e ela trabalha na sua residência. Não é incrível, por exemplo, na hora do almoço, o testemunho que você daria para essa diarista, obviamente pagando o salário dela em dia, honrando ela e assim por diante, mas na hora do almoço, com a tua diarista, você sentar na mesa, dar as mãos e vamos orar e pedir a bênção de Deus? Agora me diz uma coisa, onde e quando na casa de um ateu isso vai acontecer? Onde e quando isso na casa de alguém que não teme a Deus vai acontecer? Continuando. Engano. A igreja não precisa de dinheiro. Na verdade, o diabo não quer que a igreja tenha dinheiro. Por que o diabo não quer que a igreja tenha dinheiro? Por N motivos. É muito bizarro isso. Quando você vai em um show, não sei se você foi ou vai, enfim, e aí você chega num show e vê, por exemplo, um telão de LED gigantesco, o que você fala? Uau! Você acredita que tem gente que chega na igreja, olha para o telão e fala, gastando dinheiro com o telão? Estou falando porque eu já ouvi isso. Por que o diabo não quer que a gente tenha dinheiro? Simples. Porque obviamente o que ele quer é que quando as coisas são a respeito de Deus, seja tudo pior. Porque sendo tudo pior, obviamente que isso vai ser empecilho que é para as pessoas chegarem no reino de Deus. Você está entendendo? Então na verdade não é Deus que não quer que a igreja tenha dinheiro, é o diabo que não quer que a igreja tenha dinheiro. Até porque historicamente, biblicamente falando, você vai saber que o templo de Salomão, por exemplo, era um lugar extremamente luxuoso, com muito ouro, com muita seda. Causava inveja em qualquer casa noturna no mundo. Continuando. O dinheiro vem do diabo? Não. O dinheiro vem de Deus. Isaías 45:3 diz: darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em lugares secretos. Deus está dizendo isso. Eu darei o dinheiro a vocês. Em outras palavras, Deus quer te fazer prosperar. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não acredito em igrejas que enriquecem à custa da pobreza de quem participa dela. Mas eu acredito em igrejas que enriquecem à custa da prosperidade de quem participa dela. A sua prosperidade deveria refletir na prosperidade da igreja que você participa. A sua prosperidade deveria ser traduzida, deveria ser de alguma forma diagnosticada pela prosperidade da igreja a qual você pertence. Porque é da vontade de Deus que você prospere, para que você prosperando, você possa canalizar o recurso para causas que dizem respeito ao reino de Deus. Por fim, só quero dar um conselho, vou encerrar, vou orar e vou passar a palavra para o pastor Alex, que ele tem algo muito importante para falar com vocês. Por fim, alguém já leu o livro Mente Milionária? Quem aqui já leu o livro Mente Milionária?
Você não leu? Leia, é bom ler. O livro Mente Milionária, ele fala sobre 5 pilares para o sucesso de uma vida financeira. Sabe quais são os 5 pilares? Ganhar. Meu irmão, não se consegue produzir riqueza sem trabalho. Se você produziu riqueza sem trabalho, você roubou. Entendeu? Riqueza se produz, é gerada com trabalho. Trabalho gera riqueza. Por isso você precisa aprender a ganhar dinheiro. E saia desse marketing empobrecido do enriquecimento fácil. Porque como diriam os antigos, o que vem fácil, vai fácil. Aprenda a ganhar dinheiro. Segunda coisa, poupar. Aprenda a poupar dinheiro. Se hoje bater uma crise, você tem dinheiro para segurar a bronca? Tua casa sobrevive quanto tempo sem teu salário? Você precisa poupar dinheiro. Terceira coisa, investir. Você precisa fazer o dinheiro trabalhar para você. E o dinheiro trabalhando para você vai gerar mais dinheiro. Quarto ponto, quarto pilar, você precisa aprender a gastar dinheiro. Aí as mulheres dizem, glória a Deus. Mas é verdade, gente. Nós brasileiros não sabemos gastar dinheiro. Muita gente pensa que, por exemplo, carro no Brasil é caro apenas por causa de imposto. É caro por causa de imposto também. Mas sabia que também é caro por causa da especulação de mercado? Por exemplo, Volkswagen vem no Brasil e vai lançar um carro, Gol. E ele olha para o mercado e diz, são trouxa, vão pagar 50 mil num carro zero seco, sem nada. E aí então a gente paga. E aí o que se cria no mercado? Uma especulação. A Volkswagen inflacionou o mercado, subiu o carro para 50 mil. A Fiat vai fazer o quê? Vai lançar um carro por 58 mil. E o que a Renault vai fazer? Vai lançar um carro por 60 mil. E daqui a pouco você vai ver, como nós estamos vendo. Você está pagando um carro que praticamente tem roda e plástico, 40 mil reais. E o que é isso? Isso é não saber gastar dinheiro. Por exemplo, chegou o verão. Ele iria chegar. Amém? Talvez você não tenha ar-condicionado na tua casa. E aí o que você pensa? Vou comprar um ar-condicionado. Sabe o que vai acontecer com o mercado? O ar-condicionado está com o preço lá em cima. Por quê? Lei da oferta e procura. Se você tivesse comprado o ar-condicionado no inverno, você pagaria 2/3 do preço. Se você tivesse comprado na Black Friday, você pagaria o mesmo preço. Não, brincadeira. Mas o que eu quero dizer para você é que você precisa aprender a gastar o dinheiro. Porque nós vamos gastar dinheiro. Mas gaste bem o teu dinheiro. Faça pesquisa, orçamento, mercado, qual é o mercado mais barato? Mas também não adianta ir no mercado mais barato. Eu lembro que a minha irmã fazia isso. Ela ficava vendo o mercado mais barato. E ela ficava andando na cidade procurando os preços tudo mais barato. Aí eu olhava para ela, só de gasolina que você gastou procurando mais barato, já acabou tudo. Você precisa aprender a gastar dinheiro. E agora sabe o que é surpreendente? Nesse livro, Mente Milionária, ele fala um 5º pilar de sucesso financeiro. Aprender a dar o seu dinheiro. Porque a teoria dele, que não é um cristão, é um best-seller sobre mentalidade milionária. A teoria dele básica é: quem sabe dar dinheiro nunca vai ser escravo do dinheiro. E se não é escravo do dinheiro, saberá fazer bons investimentos. Porque não terá medo de investir. É engraçado que isso é o princípio bíblico, né? Aí quando a gente fala na igreja, dizem que a gente está roubando. Aí o cara fala no livro e todo mundo compra. Meus irmãos, Deus quer que você prospere financeiramente. Amém. Fique em pé no seu lugar.
Feche seus olhos. Obviamente que tudo aquilo que nós falamos aqui, eu queria ter muito mais tempo para ensinar muito mais outras coisas. Para ensinar a você, por exemplo, o quanto a Bíblia fala sobre dinheiro, os conselhos incríveis, extraordinários que a Bíblia dá sobre dinheiro. Nós não temos tempo, mas eu quero dizer para você o seguinte: não é Deus que quer te fazer pobre, é o diabo. O diabo quer te fazer pobre para que você não tenha recurso para investir no reino de Deus. Por isso eu vou orar por você, mas eu quero que você saiba que a oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz, mas a oração de um justo não faz uma árvore nascer de uma semente que não foi plantada. A oração de um justo pode multiplicar os frutos da árvore, mas se você não sair daqui empolgado, destinado a organizar a tua vida financeira, de verdade, como cristão, sabe, 2019 está aí batendo na porta, organizar a tua vida financeira, de maneira que honre a Deus com ela, nada vai acontecer. Mas se nessa noite você disser: Deus, eu quero mudar, eu quero ser próspero, para com a minha prosperidade promover o teu reino na terra, algo da parte de Deus vai acontecer na tua vida, eu creio nisso. Abra tuas mãos, estenda elas, deixa eu orar por vocês. Jesus, nós te exaltamos, nós te louvamos, te engrandecemos e clamamos a ti, Pai, que o Senhor destrave a vida financeira de tantas pessoas aqui, ó Pai. Pessoas, ó Pai, que estão com a sua vida financeira emperradas, empacadas, que o Senhor possa abrir, inaugurar um novo tempo de prosperidade. Clama a ti, ó Pai, por aqueles que estão desempregados, talvez por preguiça, que no nome de Jesus hoje o Senhor possa acordar eles, movimentá-los para que eles possam entrar no mercado de trabalho e prosperar em suas profissões. Eu clamo a ti, ó Pai, que o Senhor esteja quebrantando o coração dos avarentos aqui, Jesus, dando a eles um coração parecido com o teu, dando a eles um coração que se importa com as coisas celestiais. Jesus, faz a tua igreja prosperar nesses dias, faz o teu povo prosperar nesses dias, ó Pai, faça as famílias e casas aqui representadas prosperarem. Eu clamo a ti, ó Pai, por empreendedores, empresários que estão aqui, que os negócios possam ir de vento e polpa, que no nome santo de Jesus a tua graça, a tua bondade, a tua mão esteja sobre essas empresas e empreendimentos, ó Pai. Abre as portas do inferno para que eles possam prosperar e o teu reino chegue até o monte da economia. Nós clamamos a ti, ó Pai, por esse tempo, clamamos a ti para que haja uma transferência de riqueza, a riqueza que está nas mãos de principados e potestades possa passar a estar nas mãos de homens e mulheres tementes a ti. Eu clamo a ti, Espírito Santo de Deus, que nesses dias o governo de Satanás sobre o mundo econômico possa ruir, possa quebrar, para que o teu povo seja levantado como patrocinador, como gestor dos recursos desse mundo, para que nós estabeleçamos o teu reino, estabeleçamos um reino de paz, justiça e alegria para o teu louvor, Jesus. No nome de Jesus.